Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. É preciso se batizar para ter os pecados perdoados? Muitas igrejas e pastores, líderes, usam Atos 2 e verso 38 como arma para convencer a pessoa a se batizar para ser salvo e ter os pecados perdoados. Já vamos ler. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, dá a impressão que sim. Mas, por outro lado, a salvação é pela graça. Vamos ler Atos 2, verso 38 para analisarmos e chegarmos à conclusão. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Aqui nos dá a impressão que sim. Usando a sequência do versículo, nos dá a impressão que sim, que é preciso batizar para ter os pecados perdoados. Mas vamos ler na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, agora que seguindo essa sequência aqui, ficou mais bem explicado. A Almeida Revista Corrigida deu um bola fora. Primeiro, vocês devem se arrepender para ter o perdão dos pecados. Segundo, depois ser batizado em nome de Jesus Cristo. Esta tradução está 100% exata. Veja a sequência correta. Primeiro, vocês devem se arrepender para ter os pecados perdoados. E depois se batizar. Agora sim. Foi um erro de tradução. A Almeida Revista Corrigida tem alguns erros de tradução. Apesar de ser uma Bíblia muito boa, eu gosto dela, porque eu já me adaptei com ela. Mas textos difíceis de compreender e de interpretar, tem que recorrer a outros textos que falam do mesmo assunto e às vezes outras traduções da Bíblia. Baseando nesse versículo, podemos entender que o arrependimento e o abandono dos pecados são as condições prévias para o batismo. A conversão precede ou antecede o batismo. Primeiro a pessoa se converte e depois se batiza, para que o simbolismo do batismo tenha efeito na vida dela. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salvo. A tradução Almeida Revista Corrigida deu um furo nessa tradução. Não só aí, mas outras partes também. Não existe nenhum relato ou citação bíblica de alguma pessoa que só foi perdoada dos pecados depois que se batizou. Muito pelo contrário. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram perdoadas sem ter se batizado. Jesus, quando curou um homem paralítico, ele perdoou os seus pecados. Lucas 5, verso 20. Jesus não disse: vai e se batiza primeiro e seus pecados serão perdoados. Em Lucas 7, verso 47, Jesus perdoou os muitos pecados da mulher que ungiu seus pés. E ele não disse: vai, se batiza e volta aqui para que seus pecados sejam perdoados. Ele não disse isso. Os pecados são perdoados quando a pessoa se arrepende, quando se converte. Em Atos 3, verso 19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Viram só? Primeiro se converte, aí seu pecado é perdoado. Em Atos 2, verso 41, lá diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Receberam aqui é conversão. Primeiro se converteram e depois se batizaram.
né? Como na casa de Cornélio também, eles se arrependeram, se batizaram. Em Atos 8 fala que em Samaria se batizaram aqueles que creram na pregação de Filipe. Agora já é Marcos 16, vamos analisar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui dá a impressão que o batismo é necessário até mesmo para a salvação da pessoa. Podemos interpretar esse versículo como quem crer será salvo. E no final diz que quem não crer será condenado. Se crer será salvo e se não crer será condenado. O que salva é o crer. Aqui não diz que precisa se batizar para ser salvo. O que salva é o crer. E batizar sem crer tomou um banho d'água. Os fariseus, quando foram se batizar com João Batista deixou claro que se eles não se arrependessem, seriam condenados. Veja que diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, os que se batizavam com João Batista confessavam os pecados antes do batismo. E vendo ele, João Batista no caso, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista disse: eles poderiam se batizar, mas se não produzissem frutos de arrependimento, eles seriam condenados, e eles não iam fugir da ira futura, como João Batista disse. Em Atos capítulo 18, fala de Simão, o mágico. Lá diz que ele creu na pregação de Filipe e foi batizado. Daí ele ofereceu dinheiro para aquele que lhe pusesse a mão, recebesse o Espírito Santo. E Pedro disse: o seu dinheiro fica para a sua perdição, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Arrepende-te dessa tua iniquidade. Então, quem crer e for batizado será salvo. Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. O batismo não salva, não lava pecado. Literalmente, é apenas simbólico. O batismo não salva, mas acompanha o salvo. O batismo é o banho simbólico que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Quando a pessoa é submersa na água, ela está sepultando os seus pecados. Quando se levanta, ela está se levantando para uma nova vida com Cristo, livre do pecado, em novidade de vida. O batismo também simboliza a identificação com Cristo na sua morte. O batismo é a identificação com Cristo na morte. É o sepultamento dos pecados de forma metafórica, de forma simbólica, né? Em Romanos 6, verso 3 e 4. É o banho simbólico que lava os pecados. Atos 22, verso 16. Batizar em pecado sepultou o quê? Lavou o quê? Nada. A pessoa deverá ser evangelizada, como foi o eunuco em Atos capítulo 8, deverá ter o propósito de renunciar seus pecados. O batismo genuíno deve ter os padrões bíblicos, padrões de arrependimento e mudança de vida, decisão de renunciar aos pecados. A maioria das igrejas hoje banalizaram o batismo. Eu conheço igreja aí, pentecostal, bem conhecida, que assim batizam pessoas de qualquer jeito, convidam as pessoas para se batizar de qualquer jeito, só para fazer número. Então não vai na onda de algumas igrejas por aí e fazem pressão para a pessoa se batizar, dizendo que a pessoa não será salva se não se batizar. Eles fazem isso porque a pessoa só passa a ser número, só passa a ser mais um na multidão quando se batiza. E para bater papo na sede, minha congregação batizou 10 pessoas esse mês. Ou seja, deu um banho em 10 pessoas, né? Isso é algo entre você e Deus.
Você que conhece a sua vida, a sua comunhão com Deus. Você é quem sabe quando estará preparado. Tomou a decisão de servir a Deus? Está aí, está pronto. Né? Então tem que ter discernimento. Textos difíceis de interpretar, você tem que ir a texto paralelo que tratam do mesmo assunto. E às vezes ter que ver em outras traduções da Bíblia. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.